Olá, nessa aula de hoje nós queremos trabalhar com três partes da disciplina de transformada de Laplace, que são muito úteis quando a gente vai trabalhar com algumas aplicações específicas, né? A função degrau, a função delta de Dirac, na verdade não é uma função, nós vamos chamar ele de o delta de Dirac, nós vamos explicar isso mais à frente, e a convolução, tá bom? A função degrau unitário, ela tem uma característica importante com certas aplicações que trabalham com dualidade, né? Tipo circuitos elétricos que usem dispositivos de liga-desliga, por exemplo, tá? Já o delta de Dirac ele está ligado a fenômenos de natureza impulsiva, né? Onde forças muito grandes são aplicadas por curtos espaços de tempo, né? Por exemplo, quando um tenista atinge uma bola com a sua raquete, né? Então, durante um curto espaço de tempo, uma força muito grande é aplicada na bola, né? Então, esse tipo de fenômeno está associado com a função delta, com o delta de Dirac, ou delta de Dirac, né? Outro exemplo disso são, por exemplo, seriam as colisões atômicas, né? Aquelas feitas no acelerador de partículas, né? E a convolução é uma ferramenta para nós, para muito importante, principalmente para trabalhar com a transformada de Laplace inversa, tá? Porque ela nos dá a possibilidade de trabalhar com a transformada de Laplace inversa como se ela fosse a inversão de um produto de duas transformadas, tá? Só recapitulando aí, não existe para nós uma regra do produto para a transformada de Laplace, né? Então, para isso, nós temos que trabalhar de acordo com cada problema ou aplicando aí as duas propriedades de translação que nós temos. A primeira a gente já viu na primeira aula, é aquela que envolve a exponencial, também conhecida como deslocamento na frequência, se eu não me engano, tá? E a segunda nós veremos na aula de hoje, que é o conhecido teorema da translação, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar. O que vai ser para nós a função degrau unitário? Ela também é conhecida como função de Heaviside, tá? Porque ela foi desenvolvida pelo matemático e engenheiro eletricista Oliver Heaviside. Então, para nós que nós estamos interessados em trabalhar com funções definidas para t maior ou igual a zero, né? Nós vamos definir a função de Heaviside ou a função degrau unitário num caráter genérico, não é? Mas nós vamos assumir que ela está definida para t maior que zero, tá bom? Então, por exemplo, nesse caso, u de t menos a vai ser o que nós vamos chamar de função degrau, né? E essa função ela é definida por duas sentenças, tá? A imagem dela é zero se o t for menor do que a e 1 se o t for maior ou igual a a. Ou seja, ela tem um degrau, né, de altura igual a 1 se você for desenhar o gráfico. Por isso que a gente chama ela de função degrau unitário, tá bom? Se o a for igual a zero, então essa função ela é equivalente à função constante igual a 1, tá? Vocês podem observar aí pelo gráfico, para t maior ou igual a zero, que para nós é o que importa porque nós queremos trabalhar com essa função voltada para a teoria da transformada de Laplace, tá ok? Então, grosso modo, nós trabalhamos dessa forma, né, com o domínio dessa função para t maior ou igual a zero. Porém, num caráter mais geral, essa função ela pode ser definida para qualquer t real, tá? E aí, para qualquer t à esquerda do a imagem é zero, tá? E à direita do a, contando o a imagem é igual a 1, tá ok? Então essa daí é a nossa função degrau unitário.
Como a gente quer trabalhar com a função degrau unitário para a transformada de Laplace, faz sentido nesse momento, após a definição, a gente já preocupar com a transformada de Laplace dessa função degrau unitário, tá? E a gente vai usar a definição para calcular isso. Então, a definição foi dada na aula anterior, né? E a transformada de Laplace, então, da função degrau unitário em t igual a a, é a integral de 0 a mais infinito, e elevado a menos st, u de t menos a dt. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Ora, a função degrau unitário, ela vale 0, de 0 até a, né? E vale 1 de a até mais infinito. Então, nesse caso, nós vamos separar, nós vamos quebrar a nossa integral. Eu vou integrar de 0 até a e depois de a até mais infinito. Então, com isso, a primeira parte, a primeira integral, ela vai ser uma integral definida da função nula. Então, essa integral é nula. Então, eu preciso preocupar apenas com a segunda integral, a integral de a até mais infinito, de e elevado a menos st dt. Ok? E aí a gente usa uma regra de integração, uma regrinha muito simples, né? Depois que a gente aplicou a integral, eu coloquei aí esse mais infinito, né? De uma forma com a notação mais simples, mas tenha em mente que eu não estou aplicando o mais infinito na minha função. Eu estou calculando um limite. Então, nesse caso, quando eu vou fazer em teoria, a aplicação do mais infinito, o que eu estou fazendo? Estou fazendo o limite de t tendendo a mais infinito. Já no a, eu estou tendendo a tá bom? Então, a gente consegue encontrar que a transformada de Laplace de u de t menos a é e elevado, transformada de Laplace de u de t menos a, ou seja, a transformada de Laplace da minha função degrau, é e elevado a menos sa sobre s, né? Ou seja, exponencial de menos s vezes a dividida por s. Ok? Ótimo, então a gente já tem a definição da função degrau, nós já temos a transformada de Laplace da função degrau, ok? Agora eu quero trabalhar com alguns casos específicos que para mim vão ser bem úteis, tá? O primeiro é a função degrau inversa, que é essa função h de t, que é igual a 1 menos u de t menos a, ok? Observe o seguinte, que se eu for colocar ela, né, se eu for expandir ela pela definição da própria função degrau, eu vou ver que isso é 1 menos 0 quando t é menor que a, ou seja, 1 quando t é menor que a, e 1 menos 1 quando t é maior ou igual a, ou seja, 0 quando t é maior ou igual a. Então, se você for observar, uma forma de você expandir, né, em duas sentenças a sua função degrau inversa é 1 se o t for menor que a, ou seja, o t está entre 0 e a, para nós, né, eu não estou colocando isso aí porque eu estou definindo a função degrau e a função degrau inversa de uma forma genérica. Mas tenha em mente que, como nós queremos aplicar isso na transformada de Laplace, o t é maior ou igual a zero. Então a gente quer ele entre 0 e a, né, contando o zero, e depois maior ou igual a zero, tá? Então, se a gente for esboçar o gráfico dessa função, degrau inversa, é um degrau descendente, né? Continua sendo um degrau de tamanho 1, mas é um degrau descendente. Pense o seguinte, vamos supor que essa função degrau, ela é o forçamento de um circuito elétrico, né? Então, a função degrau seria você ligar, você sai do 0 e vai para o 1. Então, tá ligado, né? A função degrau inversa seria você desligar, você está no 1 e vai para o 0 quando o t é igual a a, tá ok? Uma outra função importante é que a gente chama de função pulso, tá? Ela é a subtração de duas funções degrau, né? Aonde você assume que, nesse caso, o A é sempre menor do que o B, tá bom? Então, ó, se você for usar a função degrau, né, a definição em duas sentenças da função degrau, você vai acabar chegando nessa relação aí, ó. U de t menos a menos u de t menos b é igual a zero se o t está entre
0 e A, né? Lembrando que eu estou definindo tudo de uma forma genérica, mas como o nosso objetivo é trabalhar com a transformada de Laplace, o t precisa ser maior ou igual a 0, ok? 1 se o t está entre A e B, né, incluindo o A, e 0 se o t é maior ou igual a B. Então é como se você fizesse o seguinte, vamos usar de novo aquela ideia do aparelho, né, de ligar um aparelho, né, um aparelho eletrônico. Então, se o aparelho está desligado até o instante A, no instante A você apertou o botão para ligar, ele ligou. Então, agora ele vale 1 até o instante B, que é o instante onde você aperta o botão de novo e ele desliga, e agora ele vai continuar desligado, ok? Então, essa é a ideia. Como chegar nessa regra partindo da definição em duas sentenças da função degrau? Bom, isso está feito no site, tá? Aí na descrição do vídeo você tem todas as informações de todos os artigos do nosso site que foram utilizados para construir esse material dessa aula, tá? Então ele tá lá, tá feito passo a passo, e mais, eu te mostro como que você vai trabalhar com isso quando na verdade você tem uma função multiplicada por essa função pulso. Então, por exemplo, você pode ter uma g de t multiplicada por essa função pulso, né? E aí, como que essa g de t fica lá dentro? É bem importante você ir lá e ler esse conteúdo, tá? Tem muitos exemplos resolvidos, tem muitos exercícios resolvidos, um conteúdo teórico que é o que eu uso nas minhas aulas. São as minhas notas de aula que eu coloco nesse site, ok? Um gráfico, né, dessa função pulso, eu peguei um gráfico de uma função específica para a gente entender como que funciona isso, né? Então eu dei valores para A e B, né? Então o meu A é π e o meu B é 2π. Então é aquela aquela ideia que eu estava comentando com vocês no slide anterior, né? Para nós o t sempre maior ou igual a zero, porque nós estamos com nós estamos com a mente na transformada de Laplace. Então, de 0 até π, essa função vale 0. A hora que chega no π, ela dá um salto, né, para a imagem igual a 1, continua valendo 1 até 2π. Quando ela chega no 2π, ela salta de novo para o 0 e permanece no 0 agora indefinidamente. Uma pergunta interessante que você vai se fazer é: será que eu posso transformar essa função pulso, por exemplo, num pulso periódico? Ou seja, a cada intervalo 2π, esse pulso repete, por exemplo, ou a cada intervalo 3π, esse pulso repete, por exemplo. Será que eu consigo fazer algo similar a isso, né? Transformar essa função na função periódica? A resposta é sim, e nós vamos falar sobre isso nas aulas subsequentes, quando a gente for trabalhar com a transformada de Laplace para funções periódicas, tá bom? E, logicamente, quando a gente for trabalhar com a solução de equações diferenciais parciais via transformada de Laplace, tá? Mas isso é assunto mais para frente. Então, já com a transformada de Laplace da função degrau estabelecida e algumas propriedades, algumas funções especiais que vêm da função degrau, agora a gente pode trabalhar com a translação, tá? E aqui eu insisto que lá no site tem um material riquíssimo sobre essa parte de translação, onde eu explico detalhadamente para vocês como que a gente chega nessa translação, tá ok? Então, seja f uma função definida para t maior ou igual a zero, obviamente isso é por causa do objetivo, né, de trabalhar com a transformada de Laplace. Então, nós vamos considerar uma função g dada por zero se o t é menor que a e f de t menos a se o t é maior ou igual a a, ok? Embaixo você tem dois gráficos. O gráfico à sua esquerda, o primeiro gráfico, é o gráfico da função f de t, ok? E o gráfico à direita é o gráfico da função g de t, tá? Então perceba que o que aconteceu quando você escreveu a sua g de t dessa forma? É como se você tivesse pego a sua função f de t e transladado ela
para começar em t igual a A. Tá? Então perceba que a g de A é igual a sua f de 0. Ok? E aí, a partir do A, todas as imagens da G vão coincidir com a imagem da F. Ok? Então, isso é uma translação. É como se você pegasse a sua função F e arrastasse ela para o lado. O que aconteceria se você fizesse apenas um truncamento, né? Se você fizesse apenas a multiplicar... Porque o que vai acontecer? No próximo slide a gente vai ver que essa g de t, na verdade, ela pode ser escrita em termos da função degrau, tá? Então, essa g de t é u de t menos a vezes f de t menos a. Por que eu preciso ter f de t menos a? Para que exatamente a imagem do t igual a 0 na f seja igual à imagem do t igual a na g. Ok? Porque o que acontece? Se eu fizer u de t menos a vezes f de t, na verdade eu não vou transladar a minha função f, né? Eu não vou arrastar ela para o lado. Eu vou truncar ela, eu vou cortar ela, tá? Lá no site eu tenho eu faço um exemplo para vocês da função seno. Qual é a diferença entre a função transladada e a função truncada? Por que você precisa ter o f de t menos a? Tá bom? Então aí, isso é um produto de funções. É a função degrau vezes a função f de t menos a. Tá bom? Que constrói essa g de t. Então essa daí é a translação. Por que essa translação é tão importante para nós? Porque a transformada de Laplace ela tem uma propriedade importantíssima, que é a propriedade da translação, que advém de um teorema, conhecido como o teorema da translação, que diz o seguinte: se a minha f de t tem transformada de Laplace dada por f de s, então a transformada da translação de f em t igual a A é igual a e elevado a menos a vezes s, f de s. Ok? Por que isso é tão importante para mim? Isso é mais importante para mim na volta, né? Na transformada de Laplace inversa. Porque o que acontece? Quando eu tiver exponenciais lá no mundo da álgebra para retornar para o mundo do cálculo, eu sei que isso vai me trazer em translações. Perceba que se você estiver trabalhando pelo que a gente já trabalhou, né, na primeira aula, lá você tinha uma tabela de transformada de Laplace. Eu te dava f de t e do lado direito tinha as f's de s. Se você se lembra bem, né, se não você pode voltar lá, olhar e depois voltar aqui na aula. Se você se lembra bem, no lado direito, que é onde estão as transformadas, não tem nenhuma exponencial. É sempre polinômios, um polinômio dividido pelo outro, né? Quando muito você tem uma constante, tá bom? Então o que acontece? Quando você tiver do lado direito, né, da sua quando você estiver lá no mundo da álgebra, uma exponencial, né, dependendo de s, para voltar essa essa transformada, né, para aplicar a transformada inversa, quando você vê essa exponencial, você já sabe que você vai ter que usar a translação. Então, por isso que ela é tão importante, tá? Ela já fornece aí. Perceba que nós estamos trabalhando com relações que envolvam produtos, né? Na aula passada, a gente trabalhou com a exponencial que multiplica a f de t. Agora nós temos uma exponencial que multiplica a f de s, né? Então, isso é muito importante por esse caso, ok? Um exemplo. Considere f de t igual a 5 seno de t, né? Uma funçãozinha bem simples, ok? A translação de f de t em t igual a 2 é f de t menos 2 vezes u de t menos 2. Então, qual que é o meu f? O meu f é 5 seno de t. Então, ele é 5 seno de t menos 2. Aonde tem t, eu coloco t menos 2. E aí, como eu estou multiplicando pela degrau em t menos 2, né? Então, isso é 0 se o t for menor que 2 e 5 seno de t menos 2 se o t for maior que 2. Aí eu coloquei só maior, mas a gente tem que considerar maior ou igual, tá? E, obviamente, sempre deixando implícito que para nós o t tem que ser maior ou igual a 0, ok?
Pelo teorema acima, a gente tem que essa translação, como a transformada dessa translação, como a f de s é 5 dividido por s quadrado mais 1, por quê? Como que você vai fazer a transformada dessa f de t? Joga o 5 para fora pela linearidade e calcula a transformada do seno de t. A transformada do seno de t é 1 sobre s quadrado mais 1 ao quadrado. Então, multiplicou o seno, ficamos com isso. E aí, para calcular a transformada da translação, basta multiplicar essa transformada, essa f de s, por e elevado a menos 2s. Ok? Muito simples. Agora vamos encontrar a transformada inversa desse f de s, né, que ele é 1 menos e elevado a menos 2s dividido por s quadrado. Observe o seguinte, observe que nós temos uma exponencial. E aí já liga o seu alerta, a exponencial vai me levar em função degrau, tá? Como que nós vamos atacar esse problema? Primeiramente, nós vamos separar ela em duas frações, né? Uma vai ser 1 sobre s quadrado e a outra elevada a menos 2s sobre s quadrado, ok? Vamos aplicar a linearidade, né? E aí 1 sobre s quadrado eu vou saber resolver, é só olhar lá na tabela, né? E a outra, né, a que tem exponencial, a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar com a função degrau, tá ok? Então, se você for lá na tabela e olhar, você vai lembrar que 1 sobre s quadrado é a transformada de f de t igual a t, né? E aí falta resolver o outro problema, tá? Então aí, ó, perceba o seguinte, e elevado a menos s, elevado a menos 2s dividido por s quadrado é a mesma coisa que e elevado a menos 2s vezes 1 sobre s quadrado. Então perceba que se eu souber qual é a transformada inversa de 1 sobre s quadrado, e nós já sabemos, né? Então essa segunda transformada inversa, ela vai ser, na verdade, a translação dessa função em t igual a 2, né? Seguindo, ó. Então, como a gente sabe que vamos lá, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Como nós sabemos que essa transformada inversa é igual a t, né? Então, essa transformada inversa aqui tem que ser igual que a translação de t em t igual a 2. Então, ela vai ser t menos 2 vezes a degrau em t menos 2, ok? Então, isso é exatamente o que a gente obtém aqui, ó. T menos 2 menos a translação de t em t igual a 2, tá? Agora, nós vamos falar sobre a função delta de Dirac ou sobre o delta de Dirac, né? Existe muita discussão se isso é uma função ou não, tá? Nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco. Antes disso, eu quero dizer o seguinte. O primeiro link que está aí na descrição é o link relativo ao conteúdo, né, ao nosso artigo sobre a função delta, tá? Lá tem muito mais material do que o que foi apresentado aqui, logicamente por uma questão de tempo, eu não vou colocar tudo nesse slide, né, nessa aula. Mas lá tem muita coisa, muito exercício resolvido, inclusive tem um exercício lá interessantíssimo que eu aconselho vocês a irem olhar, tá? Que é um exemplo que você tem uma f de t definida por três sentenças que são 2, meio t quadrado e cosseno de t, né? Que eu acho muito, muito importante. É um exemplo longo, mas é um exemplo onde a gente coloca essa função em termos da função degrau para que a gente consiga calcular a transformada de Laplace dela, tá? E esse é um exemplo muito importante. Além de que nesse artigo nós temos inúmeros exercícios resolvidos, ok? Então agora vamos falar da função delta. A função delta de Dirac, ou simplesmente o delta de Dirac, né? Eu vou começar a falar Dirac, que é o que todo mundo fala, ok? O que acontece?
esse objeto matemático, vamos colocar assim, o delta de Dirac, ele está ligado a fenômenos naturais que têm um impulso. Ou seja, é uma força muito grande aplicada num curto espaço de tempo, né? Então, como a gente disse antes, a colisão atômica, de uma forma muito menor, né, numa força muito menor, o ataque de um tenista com a sua raquete na bola, né, o chute, né, qualquer coisa que cause impacto, né? E em alguns fenômenos, né, esse objeto delta, o delta de Dirac, ele é muito usado em fenômenos que envolvam na engenharia fenômenos de natureza impulsiva, né, e até mesmo no processamento de sinais, tá? Essa é uma função muito utilizada. Da onde que ela surge? Nós vamos considerar uma função fk de t menos a, tá? Que é uma função dada da seguinte maneira: ela é 1 sobre k quando t está entre a e a mais k e zero para os demais valores, ok? Então o que que você obtém aí? Você obtém, se você for desenhar esse gráfico, você vai obter o seguinte: você vai vir com zero. Pensa que essa função é uma variação daquela função impulso. Desculpa, daquela função pulso, né? Então, ela seria o seguinte: ela vem zero até o t igual a a. No t igual a a, ela sobe na altura 1 sobre k, tá? E aí ela vai se manter como 1 sobre k até o ponto a mais k. E depois ela é zero de novo. Ou seja, você obtém um retângulo que tem base igual a A e altura igual, desculpa, base igual a K e altura igual a 1 sobre K. Tá ok? Então pensa o seguinte: quanto maior for a sua base, menor é a sua altura. Ok? Ao contrário, quando menor for a sua base, maior é a sua altura. Então o que que acontece? Quanto mais próximo de A, né, o A mais K tiver, ou seja, quanto menor for o K, maior é essa altura. Então, na verdade, você, à medida que você vai se aproximar de A, você vai ter um retângulo cada vez mais fino, mas cada vez mais alto, tá bom? O que que acontece? Quanto menor é a escala de tempo, maior é a força que você está aplicando, tá? Então é mais ou menos isso que essa FK faz, ok? Então o que que acontece, o que que acontece quando eu faço o K tender a zero? O que que eu estou fazendo quando eu faço o K tender a zero? Eu estou fazendo o A mais K se aproximar do A, né? Ora, o que que vai acontecer? Você vai ter 1 sobre K tendendo 1 sobre K quando o K tende a zero. Por definição, isso para nós é mais infinito, porque nós estamos trabalhando apenas com valores positivos para K, certo? Então ele vai para mais infinito. Então você obtém essa igualdade aí, ó. O limite dessa FK quando K tende a zero é mais infinito quando T tende a A, e zero quando T, desculpa, mais infinito quando T é igual a A, e zero quando T é diferente de A, ok? O que me dá esse gráfico que eu tentei esboçar para vocês. O que que vai acontecer? Você é zero em todos os valores, né? Mas, porque ó, o que está acontecendo? Você tem que observar que o limite é para o K, não para o T. Então, quando você aplicar esse limite, você vai continuar tendo uma função. E essa função ela vale zero para todos os pontos, exceto para o t igual a a, onde ela explode e vai para mais infinito. Estranho, né? Mas vai ficar ainda mais estranho, tá? Observe o seguinte: agora eu vou pegar esse limite e vou jogar dentro de uma integral de menos infinito a mais infinito. O que que eu estou fazendo? Eu estou calculando a priori eu estou calculando a área dessa função aqui, né? A área abaixo desse gráfico, que tem que ser zero, certo? A área não tem nem área abaixo do gráfico, ela é zero, exceto num ponto, e nesse ponto ela vai para mais infinito, tá? Então vamos voltar. Ó, perceba que essa integral então é para t, né? Porque
eu tenho que calcular essa área para t, porque a minha função é em t, e essa função é definida como limite de k tendendo a zero de fk. Ok, vamos calcular. Como eu estou calculando para t, esse limite pode ir para fora, né? E aí, na minha função, eu sei que o limite indo para fora, eu vou trabalhar apenas com fk, né? O fk, ele vale 1 sobre k, só que só entre a e a mais k. Nos outros valores ele é zero. Então, essa integral é bem simples, porque 1 sobre k é constante. Então, a integral da constante é a constante vezes t, né? O que vai me dar, na hora que eu terminar, que essa integral vai valer 1. Porque você vai ter 1 sobre k, que vai multiplicar a mais k menos a. Então vai ficar 1 sobre k vezes k, que é 1. Limite da constante, a própria constante é 1. Ou seja, você está falando para mim que a área abaixo desse gráfico é 1. Ok? Estranho. Essa função, ela tem um valor, né, que é igual a mais infinito. O único valor que é igual a mais infinito, o resto é tudo zero. E você está falando para mim que a área desse gráfico é 1, né? Isso é estranho, tá? Mas isso tem uma explicação, tá bom? Essa função, na verdade, o Dirac, ele é, na verdade, um objeto matemático, tá? Porque, para nós, ele não satisfaz algumas propriedades básicas, né, do sentido de funções utilizadas no cálculo, ok? Porque no cálculo a gente sabe que uma função que é diferente de zero, exceto em um número finito de pontos, possui integral nula, né? Então, nesse caso, essa integral tinha que ser nula, tá? Só que, durante muito tempo, tratou-se o delta de Dirac não como uma função, mas como um objeto matemático, quase como uma anomalia, né, que a natureza proporcionava quando a gente tentava lê-la por matemática. Só que aí, na década de 40, teve um matemático francês que demonstrou rigorosamente que ela era uma função, né, que o delta de Dirac era uma função, tá? Chamada de função generalizada ou distribuição, tá? Então, e não só isso, esse matemático francês, com isso ele criou todo um novo campo de estudo da matemática, tá? Para nós, essa função delta, ou simplesmente o delta de Dirac, né? É estranho chamar ela de função com o conhecimento que nós temos, com o domínio técnico que nós temos das funções do cálculo, né? Para nós, ele é importante por causa da leitura matemática que ele faz de fenômenos de natureza impulsiva, tá? Então, para nós isso é bem importante, ok? Então, nós vamos definir o delta de Dirac como o limite dessa fk de t menos a, tá bom? Então, essa daqui vai ser a nossa função delta, que ela satisfaz as propriedades acima. Ela é essa função estranha aí que assumiria um valor em mais infinito quando t é igual a, tá? E que abaixo do gráfico e a área abaixo do gráfico dela seria 1, tá bom? Mas para nós o importante é que nós vamos trabalhar com ela em equações diferenciais, tá? E ela vai vir como forçamentos de sistemas de sistemas que modelam fenômenos de natureza impulsiva, como já foi dito. Então, para isso a gente precisaria calcular a transformada da função delta, né, a transformada do delta de Dirac. E aí nós vamos, pensando nisso, nós vamos escrever a função fk em termos da função degrau. A gente já tinha comentado isso agora há pouco, nos slides anteriores, e aí ela pode ser escrita como uma versão daquela função pulso, né, que a gente tem da função degrau, tá? E aí, então, para calcular a transformada de Laplace da função delta, basta calcular a transformada de Laplace desse limite. Como a transformada de Laplace é para a variável t e não para o k, a gente pode jogar ela para dentro, né, do limite, ou melhor, jogar o limite para fora da transformada, e nós podemos, nessa forma, encontrar que a transformada de Laplace do delta de t menos a
é e elevado a menos AS, tá? Então, essa transformada para nós é muito importante, porque ela vai nos dar a possibilidade de resolver equações diferenciais cujo forçamento tenha natureza impulsiva. Mais do que isso, perceba que quando você faz a transformada de Laplace, você obtém também uma exponencial, né? Ela é um tanto parecida com a exponencial da função delta, né? Desculpa, da função degrau, né? E se você tiver que voltar, a gente não vai voltar na função delta, nós vamos voltar na função degrau. Então, problemas de natureza impulsiva, a solução dele não é dada em termos da função delta, mas em termos da função degrau, mesmo porque, como é visto aí, a função, o delta de Dirac, ele é escrito em termos da função degrau, ok? Como os problemas que envolvem o delta de Dirac, eles são problemas exclusivos de solução de equações diferenciais e nós ainda não vamos trabalhar com solução de equações diferenciais nessa aula, os exemplos vão vir mais à frente, mas se você estiver curioso para saber como que a gente vai trabalhar com ele, com o delta, o segundo artigo aí linkado na descrição do vídeo é o nosso artigo especial dedicado ao delta de Dirac, onde a gente desenvolve toda a teoria do delta de Dirac, tá bom? Inclusive com uma breve biografia de quem foi Dirac, ok? Antes de passar para a convolução, eu quero falar sobre algo também que é bastante importante, porque daqui a algum tempo, quando vocês já tiverem evoluído no estudo das equações diferenciais, a gente vai trabalhando com a teoria clássica, vocês vão perceber que é mais fácil você trabalhar pela teoria clássica do que pela técnica da transformada de Laplace para resolver equações diferenciais. Porém, problemas que envolvem forçamentos de natureza impulsiva ou de natureza dual, como é o caso da função degrau e da função delta, não são contemplados pela teoria clássica por causa do problema da continuidade, né? Essas duas funções, elas são funções de natureza descontínua, né? Elas têm pelo menos um ponto de descontinuidade, né? E isso é um problema sério quando você vai aplicar a teoria clássica, por causa dos teoremas de existência e unicidade de soluções que alicerçam todo o terreno, né, do cálculo das soluções dessas equações diferenciais, tá bom? Então já saibam de antemão que para você resolver equações diferenciais com forçamentos descontínuos, nós trabalhamos com a transformada de Laplace. E não só isso, mais à frente, creio que nas aulas subsequentes aí a gente vai trabalhar com a solução de equações diferenciais parciais também envolvendo transformada de Laplace, tá? Algo bem importante. Bom, vamos à convolução. Na aula passada, eu falei na aula anterior, né? Eu falei para vocês que como a transformada de Laplace tem uma natureza compartilhada com a natureza das integrais, né? Porque a definição dela é uma integral imprópria. Então ela carrega consigo alguns problemas da integral, por exemplo, o problema da gente não ter uma regra para a integração do produto faz com que nós também não tenhamos uma regra para o produto da transformada de Laplace. Então nós temos basicamente a linearidade, transformada da soma é a soma das transformadas, mas nós não podemos dizer que a transformada do produto é o produto das transformadas, tá? Mas nós temos a convolução, que é um produto diferente aí no espaço das funções, no espaço das funções integráveis, tá? E ela vai nos ajudar em várias transformadas de Laplace inversa. Porque se você já está estudando transformada de Laplace há pouco tempo, você já percebeu que 90% do seu problema está em encontrar transformadas de Laplace inversa, não em encontrar a transformada de Laplace, tá? Então, o que é a convolução? A convolução é uma integral, né? Então, a gente fala que a convolução de f, das funções f e g,
é a integral de 0 a t, f de tal, g de t menos tal, d tal, ou seja, a nossa integral ela é para a variável tal e não para a variável t, ok? Então, por isso, depois que a gente termina de calcular essa integral definida, ela está de 0 a t, né? Ou que a gente chama de forma diferencial, né? Depois que a gente termina de calcular isso, a gente vai obter uma nova f, uma nova função de t, que aí eu chamei de h. Então, essa integral é denominada convolução de f e g, e a gente usa esse símbolozinho aí para denotar esse produto diferente, tá bom? Mas por que que para nós ela vai ser tão importante? Eu não vou entrar nos detalhes aqui de propriedades, do que pode, de onde vem a convolução. A convolução ela vem de uma teoria muito maior do que a transformada de Laplace, tá? Inclusive, ela também existe para a transformada de Fourier, por exemplo, né? Que nós vamos estudar mais à frente. Mas o último artigo linkado aí na descrição do vídeo é um artigo dedicado apenas à convolução, tá? E se você estiver curioso também de como que essa convolução vai entrar na solução de equações diferenciais, lá nesse artigo tem exemplos sobre isso, tá? Mas nós vamos falar de solução na próxima aula, ok? Para nós ela vai ser muito importante por causa do teorema da convolução e, obviamente, aí, como é nosso objetivo, eu coloquei de forma bem simplificada, eu não entrei nas minúcias de hipóteses, né, desse teorema. Lá no site está tudo escrito com o rigor que um teorema pede. Mas, a priori, né, de uma forma bem simples, esse teorema diz para mim o seguinte: a transformada da convolução é igual ao produto das transformadas. Aí é produto mesmo. Mas o melhor é que ele me fala o seguinte: a transformada inversa do produto de duas transformadas é igual à convolução das transformadas inversas. Ok? Então, é exatamente o que está escrito aí. Se você tem a convolução de f com g, então a transformada dessa convolução é a transformada de f multiplicada pela transformada de g. Ok? A transformada inversa da transformada de f vezes a transformada de g é igual à convolução de f com g. Tá? Para você ter uma ideia de como nós vamos usar isso mais à frente, eu quero calcular a transformada inversa de 1 sobre s menos a vezes s. Obviamente, você poderia escolher uma outra técnica para resolver esse problema, né? Facilmente você consegue resolver esse problema usando frações parciais, né? Mas nós queremos usar a convolução para exemplificar em um caso bem simples, como que a gente usa esse teorema principalmente à volta, tá bom? Então perceba o seguinte, você tem dois produtos aí, quais? 1 sobre s menos a vezes 1 sobre s. Então pense que 1 sobre s menos a é o seu f de s e 1 sobre s é o seu g de s. Então, para que eu encontre a transformada inversa desse produto, basta eu fazer a convolução da transformada inversa de 1 sobre s menos a com a transformada inversa de 1 sobre s. Ora, a transformada inversa de 1 sobre s menos ela é tabelada, e elevado a t. E a transformada inversa de 1 sobre s também é tabelada, é igual a 1. Né? Ótimo, então para saber qual é a transformada inversa desse produto de transformadas, basta calcular a convolução de f com g. Né? E aí eu vou aplicar na definição de convolução. A minha f é elevada a t, a minha g é 1, então tanto faz se é g de t ou g de t menos tal, ela continua sendo 1. E aí acabou que a nossa convolução é simplesmente a integral de 0 a t de e elevado a vezes tal de tal. Né? E aí a gente calcula utilizando uma regrinha muito simples de exponenciais e a gente obtém que essa transformada inversa é 1 sobre a e elevado a vezes t menos 1. Tá ok? Então essa daí é a sua transformada inversa de h de s usando a convolução. Você pode tentar fazer pelo outro modo, pelo modo das frações parciais e tentar chegar nesse resultado. Né? É um ótimo exercício também. Ok?
Então era isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Uma aula bem simples, uma aula introdutória. Lembrando que todo o aprofundamento, tanto de função integral, quanto delta de Dirac, quanto de convolução, estão nos 3 artigos linkados abaixo. Ok? Então é isso. Abraços e até a próxima aula.